Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Irmãos, orgulho é um mal grave e altamente pernicioso dentro da igreja. E a gente, quando a gente olha a vida da igreja assim de uma forma mais genérica, né? Olhando circunstâncias assim, creio que no mundo inteiro, olhando a igreja no total, nós ficamos com a impressão que as pessoas pensam que o orgulho está só entre aqueles que lideram, ou os presbíteros, ou pastores, ou alguém que tem algum tipo de evidência dentro da igreja, né? Mas não, o orgulho é um problema do ser humano, e ele pode ser encontrado no membro da igreja também. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, um dos problemas que existe, né, e que Paulo detectou aqui na carta aos Gálatas, é que havia orgulho nas pessoas. Então, era comum numa igreja onde existe orgulho nas pessoas, é muito comum partidarismos, ou pessoas se acusando mutuamente. Ah, tal irmão fez tal coisa, tal irmão, né? Isso daí é um orgulho que está instalado na vida daquela pessoa que está observando o erro dos outros, né? E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: se alguém for surpreendido em alguma falta, essa pessoa não tem que ser apedrejada dentro da igreja como se os outros fossem perfeitos e aquela pessoa que errou como se ela fosse a pior de todos, né? Então ele fala, corrigiu, porque é necessária a correção. Se ele for encontrado numa falta, é necessária a correção. Mas o apóstolo Paulo fala assim: corrigir o espírito de brandura. A intenção é corrigir aquela pessoa em amor, em brandura, e não pisar, né? Aproveitar que ela errou e tal, né? E aqui também diz, vós que sois espirituais. Existe uma diferença, porque se as pessoas, o orgulho, ele é um mal da carne do ser humano, né? Lembra que no capítulo 5 ele faz a distinção ali entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Estudamos isso a semana passada. Então ele fala, se alguém for achado em algum erro, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Somos todos seres humanos, tá? Agora, os demais, se são espirituais, tem que tratar aquela pessoa com brandura, com amor, com cortesia. A intenção é que aquela pessoa perceba aquele erro, se arrependa e permaneça e continue a sua caminhada, né? E é um mal muito grande quando, se supostamente alguém errou, uma igreja inteira começa a tratar aquela pessoa de forma diferente. São olhares, comentários. Isso daí traz muita mágoa, isso aí dilacera as pessoas, se tiver família, se tiver filhos, se tiver. Então isso realmente é um grande mal, que não procede do amor fraterno que Cristo nos ensina. Então a igreja deve estar preparada, porque como ela é formada por seres humanos, erros podem acontecer, alguém pode errar em algum momento, né? Mas é como uma grande família. Então, se houver, o ideal é que não haja às vezes, né? Mas quem pode garantir isso? Somos todos humanos e falhos. Então, se houver algum erro, se alguém agiu mal por algum
motivo, cometeu algum erro, os demais devem corrigir com espírito de brandura. O amor deve estar prevalecendo, né? E o apóstolo Paulo falou assim: guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, cuida de você mesmo, porque nós não podemos cair no engano de achar que aquele outro é errado e nós certos, né? Não, naquele momento pode estar errado em alguma coisa, mas nós devemos nos guardar também para que a gente não seja tentado ou caia no erro, né? No sentido de não sermos tentados a cair no mesmo erro que aquela pessoa caiu, ou também no sentido de sermos tentados a tratá-lo com um ar de superioridade, porque na verdade não fomos nós que erramos, mas foi ele, né? Então, esses são detalhes que vão formando uma igreja perto da perfeição. A igreja perto da perfeição é a igreja onde as pessoas se importam uns com os outros, sendo de fato membros uns dos outros, né? Não, ninguém pode garantir que alguém não vai cometer um erro, ninguém pode garantir isso. Nós vamos lutar para não errarmos, né? Mas se alguém entre nós errarmos, nós devemos então ter espírito de brandura, tratar aquela situação com amor e cuidar para que nós também não caiamos, seja no mesmo erro, ou deixar que o orgulho nos domine pelo fato de aparentemente nós estarmos certos e aquela pessoa errada, tá? Isso cabe, obviamente, ao conselho da igreja, ao tratar situações, né? Mas cabe também a cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo, ter esse pensamento. Na verdade, nós somos todos iguais, né? E os procedimentos cristãos é para todos nós, né? Então, caso haja alguma coisa, devemos ser assim. E aqui no verso 2 ele fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Então nós vemos aqui duas coisas, né? Primeiro, corrigir a pessoa com espírito de brandura. Segundo, guardar-nos para não sermos tentados pelo orgulho ou para não cometermos as mesmas faltas. E levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo, né? Que lei é essa? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler aqui os versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então veja, assim que se reconhece a igreja de Cristo, se tivermos amor uns pelos outros. Os irmãos vão lembrar quando nós estudamos a carta, o livro do Apocalipse, na parte que trata das 7 cartas da Ásia, nós vimos ali igrejas que eram fiéis doutrinariamente, mas que não tinham amor, né? E Cristo falou: vou remover do candeeiro, né? É o caso da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi organizada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada por Timóteo, teve o apóstolo João como presbítero. Eles eram top na sã doutrina, no ensinamento doutrinário. No entanto, eles não agiam com amor, faltava amor, né? Lembra-se de onde caístes e volte ao primeiro amor. Foi essa mensagem que Cristo deu para aquela igreja. Senão, virei a ti sem demora e removerei do teu lugar o teu candeeiro, né? Então, com essa palavra que... Então, e aqui Cristo fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, porque se vocês fizerem isso, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Tá? Há uma certa queixa no ar, na frieza que a igreja, quando eu falo em igreja, né, irmãos, estou falando no genérico, né? Você pode imaginar aí todas as denominações aí, tá? Essa queixa é no sentido da igreja não viver o cristianismo como deveria viver, né? Então muitas vezes tem o discurso, mas não tem o amor na prática.
Tá? E esse amor não deve ser só daqueles que estão à frente, mas cada um de nós. Tá? E quando nós pensamos no orgulho, lembrar que o orgulho é um problema do ser humano que deve ser combatido, e não somente daqueles que estão liderando uma congregação.